Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é André e eu sou um dos membros do pessoal da Univesp Helpers e estamos aqui para ajudá-los. Em que eu vou ajudá-los hoje, pessoal? Eu vou ajudar vocês num tema que eu tive contato a primeira vez em 1989, na sexta série primária naquela época, que é o tema, né? Equação do primeiro grau. Naquele momento foi muito difícil para mim compreender o que eu estava vendo. Mas hoje, passado o tempo, eu percebo que não é uma coisa complicada, mas é algo muito importante para todas as áreas do conhecimento. Né? Porque todos nós estamos atrás do tal do X, de alguma coisa que a gente quer descobrir, que a gente quer conhecer. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, para a aula, para a gente dar uma olhada nessa tal equação do primeiro grau, tá bom? Então agora eu vou projetar a aula para vocês e a gente vai ter aí contato com essa coisa relativamente mágica, que é a tal da equação do primeiro grau. Pessoal, o que é uma equação do primeiro grau? Né? Uma equação do primeiro grau é algo que tem uma fórmula genérica, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal. É o tal do ax mais b igual a zero. Toda equação do primeiro grau, quando ela é manipulada ou quando você trabalha com ela vai cair nesse ponto aqui. Pessoal, quem é A e quem é B, né? A e B pode ser qualquer número que pertença ao conjunto dos reais, tá? E uma coisa que é certa é que A, como está dizendo aqui, né, ele tem que ser diferente de zero. Então, A não pode ser zero, porque é justamente o termo que está associado ao x, né? Que é o valor de x que você quer descobrir na equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, pessoal, ela tem dois membros, né? Ela tem o primeiro membro que está aqui do lado esquerdo da igualdade e o segundo membro que está do lado direito. Então, essa aqui é a fórmula genérica de uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Pessoal, agora qual é o princípio de uma equação? Né? Esse número, esse sinal de igual, ele representa muita coisa para a gente, porque a equação do primeiro grau ela se baseia no princípio da balança de pratos. Quer dizer, aqui, pessoal, eu não sei o valor do x. O x é uma incógnita. Você pode chamar de x, de y, de z, de w, de l, mas em geral o pessoal chama de x, às vezes de y, né? Mas eu quero descobrir um valor de x para que o peso que eu tenha aqui seja igual ao peso que eu tenha aqui. Para que eu iguale o primeiro e o segundo membro. Então vai chegar um momento que essa balança de pratos ela vai estar equilibrada. Por quê? Esse valor aqui será igual, quer dizer, o valor do primeiro membro será igual ao valor do segundo membro. E sempre a questão é o x, é descobrir o x. E equação do primeiro grau, pessoal, você pode usar em muitas áreas do conhecimento. Na matemática, na física, na química, na própria biologia, até mesmo nas ciências sociais, enfim, para todas as áreas aí do conhecimento. E é um conhecimento básico, mas muita gente se enrosca, tá? Pessoal, eu já vou direto para os exercícios para a gente ver como a gente trabalha com isso. Bem, pessoal, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Primeiro grau porque o x a gente não escreve, tá, pessoal? Mas ele está elevado à primeira aqui, ó. Então a gente não escreve. Então a primeira coisa que você tem que definir é que equação que você está trabalhando. Ela é uma equação do primeiro grau? É. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que a gente sempre faz é o seguinte, né? A gente sempre... O que a gente faz numa equação do primeiro grau? A gente coloca no primeiro membro, né? No primeiro membro, todos os números que são acompanhados pelo x. E no segundo membro, a gente coloca todos os números sem o x. Mas cuidado, pessoal, você tem que pensar sempre que o sinal de igual é como se fosse uma cerquinha, né? É uma cerca aqui.
Então, a gente sabe o seguinte, se o número pular a cerca, ele vai mudar o sinal dele. Então, vamos lá. Então, o primeiro membro, professor, vai ser todo mundo que tem X. Né? Todo mundo que tem X aqui. E aqui é todo mundo que não tem X. É isso mesmo. Mas se pular a cerca, fazer coisa errada, vai mudar o sinal? Vai mudar o sinal. Então, vamos lá. No primeiro membro dessa equação, pessoal, quais são, vamos pegar aqui nessa equação, quais são os números? Eu vou até mudar aqui a corzinha, tá? Quem são os termos que tem X, né? Esse aqui é um deles, esse aqui é outro. Aí você fala assim, professor, o 2x, ele vai pular a cerca? Não, ele não vai pular a cerca. 2x vai permanecer onde ele está, que é o primeiro membro, né? Aqui, ó. Aqui é o primeiro membro, né? E aqui é o segundo membro. Então, ele não pulou. Vamos pegar o outro x, professor. Esse x aqui, ó. Ele vai vir para cá, ele vai vir no primeiro membro. Mas ele não estava no primeiro membro, certo, pessoal? Ele não estava, ele estava no segundo, ele pulou. Ele pulou a cerca? Pulou. Então ele troca de sinal. Ele é positivo aqui? É. Então ele vai passar o quê? Como negativo. Agora, pessoal, vamos para o segundo membro, onde a gente vai colocar todos os termos que não tem X. Pessoal, eu vou até mudar a cor aqui, vou mudar toda a hora de cor para a gente facilitar até mesmo o aprendizado. Vou colocar em verde aqui. Pessoal, quem que não tem X aqui no primeiro membro? O menos 5. E quem que não tem X no segundo membro? O 10. Então vamos lá. O 10 está no segundo membro. Ele pulou a cerca? Ele não pulou a cerca, então ele vai vir para cá. O sinal dele muda, professor? Não, não vai mudar de jeito nenhum. Agora, e o menos 5? Ele na verdade, está no primeiro membro. Ele pulou a cerca? Pessoal, pulou, ó. Ele pulou para cá, ó. Ele pulou. Ó. Porque esse igual está aqui, né? Olha, igual. Pulou. Quando ele pula, ele não era negativo, ele não era menos 5, ele vai passar a ser mais 5. Ó. Precisa colocar o mais aqui? Não, não precisa colocar. Certo, pessoal? Então é assim que a gente faz. E agora fica muito mais simples, né? Muito mais simples. Agora vou mudar aqui para a nossa cor vermelhinho. Então, o que nós temos aqui? 2x menos x. 2x menos x é x. X. É igual a quanto, pessoal? 5 mais 10. 5 mais 10 é 15. Então, a gente descobriu que o 15 é um número que, quando colocado nessa equação, vai deixar os dois lados da balança igual. Então, x aqui é igual a 15. Perceberam, pessoal, o que você tem que fazer? Então, sempre siga esse roteiro quando você estiver começando, né? E sempre lembrar, pular a cerca não pode. Pulou a cerca, muda o sinal. Bem, pessoal, uma equação parecida com aquela, mas bem um pouco mais de termos, né? Então, vamos lá. Pessoal, todos os x estão elevados a 1, certo? Você não precisa colocar isso aqui, mas é só para reforçar. Não tem ninguém ao quadrado, ninguém ao cubo, né? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Depois, pessoal, fazer aquela linha. Quando você estiver começando, isso é importantíssimo, pessoal. Primeiro membro igual a segundo membro. Sempre fazer isso, tá? Sempre fazer isso. Aí você fala assim, professor, vamos colocar todos os termos que tem x do mesmo lado, é isso? Exato. Então vamos caçar quem tem x. 5x menos 3x mais 9x. Vamos lá. O 5x pulou a cerca? Não. Então mantém o sinal dele. Aqui todos os números que tem x, né, pessoal? Lembram-se disso. O menos 3x pulou a cerca? Não. Tá aqui. Agora, o 9x, para ele vir para cá, ele tem que pular a cerca? Ou você tem, olha aqui, ó, tá aqui e vai vir para cá, ó, pulou a cerca. Pulou a cerca, fez coisa errada, muda de sinal. 9x. Certo? Agora vamos pegar os números, pessoal, que eles não tem x, para colocar lá no segundo membro, né? Colocar no segundo membro, ó, colocar em verdão aqui. Então vamos lá. Menos 8, menos 29. O menos 8, o menos 29, ele não muda de lado. Ele está no segundo membro, ele permanece lá.
Mas, se você olhar bem, o menos 8, ele pulou a cerca. Ele vai para o outro lado para se juntar ao 29, né? Ele vai para o segundo membro. Então, ele troca de sinal, ele fica mais 8. Precisa colocar aqui? Não. Agora, pessoal, é só você resolver, né? Porque o grande problema da equação do primeiro grau é você ajeitar ela. Depois que ajeitou, acabou. Então, vamos fazer aos pouquinhos, pessoal. Para não confundir, vamos fazer primeiro essa conta aqui, tá? 5x menos 3x dá 2x, tá? Se você tiver em dúvida em regra de sinal, pessoal, assista ao meu vídeo sobre regra de sinais, tá? Menos 9x, o 9x vai manter, certo? Igual a 8 menos 29. Isso daqui, pessoal, vai dar menos, né? Menos 21. Porque 29 é o maior número aí, certo? Agora vamos terminar. 2x menos 9x vai dar menos, porque o 9 é maior, né? Menos 7x igual a menos 21. Agora tem uma coisa bem interessante você prestar atenção aqui, pessoal. Esse 7x, ele está multiplicando no primeiro membro, não está? Ele está multiplicando. Aí ele vai passar dividindo, ó. Então você vai dividir menos 21 por menos 7. X é igual a 3. Porque 21 dividido por 7 é 3. Negativo dividido por negativo será positivo. E aí você terminou. Você encontrou o valor de x que torna essa expressão verdadeira, né? Se você colocar o x, pessoal, colocar esse x e colocar ele aqui, ó, e aqui, e aqui, você vai perceber que o primeiro membro ficará exatamente igual, né? Exatamente igual ao segundo membro, certo? Porque esse é o princípio básico aí, princípio básico que a gente tem nas equações. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que a gente está vendo aí com vocês, tá bom? Vamos para o terceiro exemplo, pessoal. Os exemplos aqui, eles são muito parecidos, pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver, o x elevado a 1, x elevado a 1. Então, isso daqui é uma equação do primeiro grau, porque você não tem nenhum x elevado ao quadrado, elevado ao cubo, ou coisa que o valha. Bem, nós temos essa equação, pessoal, ela tem um passo a mais antes da gente fazer aquela coisa do primeiro membro e segundo membro, que é fazer algumas contas preliminares. Então, vamos lá. Pessoal, aqui você vai manter o 5, certo? Tá vendo esse menos aqui, pessoal? Esse menos é como se fosse menos 1. Ele está multiplicando tudo que está dentro desse parêntese. O que você faz? Você usa aqui o princípio do chuveirinho, né? O que diz o princípio do chuveirinho? Você vai multiplicar menos 1 vezes mais 4, vai dar menos 4x. Menos 1 vezes mais 2, vai dar menos 2. Dúvidas? Assistam o meu vídeo sobre regra de sinais. Tudo bem? O 8 vai manter. E agora você se deparou mais uma vez, pessoal, mais uma vez, com um número que está multiplicando aqui, ó. 2 multiplica o que está dentro do parênteses. Então, chuveirinho nele aqui, ó. Chuveirinho. Chuveiro não faz assim comigo. Então, mais 2 vezes x dá mais 2x. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? Muito bem, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Né? Nós poderíamos fazer algumas contas já no primeiro membro, mas como a gente está fazendo uma dinâmica com vocês, a gente vai colocar então aqui, ó, primeiro membro, segundo membro. Então esse é um ponto aí muito fundamental, né? Muito fundamental. Então vamos lá, vamos pegar aqui, trocar a cor da caneta, vamos colocar um azulzão. Pessoal, vamos procurar todos os números que tem x para colocar no primeiro membro da nossa equação ajeitada, vamos dizer assim. Então você tem menos 4x aqui, mais 2x. Tudo bem? O menos 4x mudou? Não, professor. Ele está no primeiro membro, ele continua no primeiro membro.
Ele continua aqui no primeiro membro. Perfeito. O 2x, ele muda de membro? Muda. Ele pula a cerca. Pular a cerca é coisa errada. Vai mudar de sinal. Ele está aqui e vai vir para cá. Então ele pula a cerca. Pulando a cerca, ele vai mudar de sinal. Então vai ficar menos 2x. Interessante, professor. É. Logicamente, pessoal, que com o passar do tempo, com a prática, vocês vão deixar de fazer essas coisas todas. Mas isso aqui é para gravar bem. O 5 tá tranquilão. Tá aqui, é tudo, vamos procurar todos os números que não tem x. Então, o 5 não tem x, o menos 2 não tem x, o 8 não tem x, o menos 2 também não tem x. Pessoal, vamos pegar os números que se mantêm no segundo membro. Quem são eles? O 8 e o menos 2, né? Esse 8 aqui, ele não pulou a cerca, então ele não muda de sinal. E esse 2 aqui também não muda de sinal, porque ele não pulou a cerca. Agora, os que estão aqui desse outro lado esquerdo, eles vão pular a cerca, pessoal. Eles vão ter que pular para cá. Pular a cerca é coisa errada, muda o sinal do número. Então, se ele é 5 ali, quando ele pular para cá, ele vai ficar menos 5. E se ele é menos 2, quando ele pular, ele vai ficar mais 2. Olha que legal. E esse 8 já era positivo mesmo. Tá? Pessoal, aqui, na verdade, nós vamos agora só fazer as continhas que estão aí. Tá? Então, vamos lá. Menos 4x menos 2x vai dar menos 6x. Por quê, professor? Porque é a regra de sinal, né? Números de sinais iguais, você soma e mantém o negativo, né? Menos com menos é menos na soma e subtração. Agora, o que você vai ter aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, ó. Você pode fazer a conta de várias maneiras. Como você tem dois números de sinais diferentes, 2 menos 2 é 0. Você pode cortar isso aqui. Tá? Quando você tem numa equação, quando você tem dois números que são iguais, mas com sinais diferentes, você pode passar a vara porque vai ficar 0. Sobra quem, pessoal? Sobra o menos 5 mais 8. Então, menos 6x é igual a mais 3, né? A 3. Regra de sinal, veja a minha aula lá. E agora fica simples, pessoal. Por quê? Você está vendo que esse x ele está dividindo? Desculpa, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, esse 6 ele é negativo, né? Por isso aqui está negativo. 3 é positivo sobre 6. Professor, que negativo é esse aqui? Esse negativo é o negativo do menos 6. Quando você simplifica essa equação por 3, ou divide 3 por 6, né? Isso dá igual a menos meio. Se você colocar menos meio naquela equação, você vai ver que o primeiro membro ficará igual ao segundo membro. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Então, vamos para a próxima? Então, vamos lá. Pessoal, aqui nós temos uma equação que envolve frações. Mas não se desesperem, fiquem tranquilos. Então, primeira coisa, pessoal. Vocês precisam definir que equação é essa, né? Ah, tem um x só, professor. Beleza. Esse x está elevado a 1? É, então ela é do primeiro grau. Então, essa é a primeira coisa que você tem que definir. Pessoal, como você está trabalhando com frações, você precisa fazer o mínimo múltiplo comum, que eu vou fazer desse ladinho aqui, ó. Você precisa fazer o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? O número 3, o número 5 e o número 8. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer divisões sucessivas, pessoal. Então, vamos dividir por 2? Vamos. O 3 é divisível por 2? Não. O 5 é? Não. O 8 é? É. Dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. É como se você estivesse dividindo aqui, né? Fazendo uma divisão aqui. Vamos usar o 2 de novo? Dá para usar? Dá. Por quê? 3 não é divisível por 5, por 2, 5 também não é, mas o 4 é, dá 2. Professor, dá para usar o 2 de novo? Dá, porque 2 é divisível por 2, então vou usar o 2. 3, 5, e aí dá 1. Quando o número chega a 1, você esquece dele. Você não precisa mais trabalhar. Você precisa trabalhar agora com quem? Com o 3 e com o 5. Qual o próximo número que eu vou usar, professor? 3. 3 é dividido por 3? É, dá 1. Quando dá 1, você não precisa mais trabalhar com o número. Sobrou o 5 para trabalhar e esse 1 que você já trabalhou.
E agora eu vou usar quem, professor? O 4? Não, 5 não é divisível por 4. Porque para você fazer o MMC, pessoal, você tem que fazer uma divisão, mas essa divisão não pode dar resta, tem que dar resto zero. Tem que ser uma divisão exata. O 5 só é divisível por 4? Não, por 5. Aí você teria 1, que você já acabou, 1 e 1. Então, agora você já calculou o MMC aqui. Então, quanto que é esse MMC, pessoal? O que você tem que fazer aqui? Você precisa, né? Você precisa agora multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Portanto, o MMC será igual a quanto? De onde vem esses números, professor? Os números vêm daqui, pessoal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, né? Aqui dá 8 vezes 3 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, vai dar 24, vezes 5 vai dar 120, né? Dá 120 aqui. Então, o MMC é 120. Nossa, que legal, professor, que deu 24. 24 vezes 5 vai dar, isso vai dar 20, 10, 120. 120. Pessoal, o que você vai fazer agora? Você vai colocar, você vai voltar para a equação. Nós vamos voltar agora. Vamos ter que ajeitar ela, né? Então, vamos colocar aqui o 120 aqui, mais 120 aqui, igual a 120 aqui. Como que eu faço agora, professor? Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, eu faço 120, né? Dividido por 3. Isso, pessoal, acreditem, vai dar 40, né? Essa divisão dá 40. 40 vezes 2 dá 80x. No próximo, 120 dividido por 5. Você pode fazer essas continhas no cantinho? Pode. Então, você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 120 dividido por 5 vai dar, na verdade, fazer a conta aqui, vai dar 120, vai dar 2, 24. Dá 24. 24 vezes 4, pessoal, dá 96. 24 vezes 4 dá 96, exatamente. 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes 4 dá 96. Agora você vai dividir 120 por 8, né? 120 dividido por 8 aí vai dar 1, vai dar 15. 15 vezes 7, pessoal, vai dar 105. 120 dividido por 8, né? Você vai dividir pelo denominador, dá 15. 15 vezes 7, 35, 105, né? Você vai multiplicar pelo numerador. Certo? Pessoal, na equação depois, você pode desprezar porque como os denominadores eles são iguais e você não vai fazer nenhuma operação com eles, você pode desprezá-los. Porque você só quer resolver a parte de cima, né? Então você pode deixar assim, 80x mais 96 igual a 105. Tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez, né? Primeiro membro, segundo membro. Ó. Vamos mudar de cor? Vamos mudar de cor. Passar para azul. Qual o único número que tem x aqui? 80x. Então, você vai colocar no primeiro membro 80x. Qual é, pessoal? Agora vamos pegar o verdão aqui. Quais são os números que não tem x? O 96 e o 105. Né? 96 e 105. Então, o que você vai colocar aqui? Você vai manter o 105, porque ele está no segundo membro. Quem pula a cerca é o 96. Pular a cerca é coisa errada. Tem que trocar o sinal. Agora ficou fácil, pessoal, porque você vai fazer o que aqui, na verdade? Você vai colocar, quando passar para o vermelho, o 80x vai ser mantido aqui. Isso é igual a menos 96 mais 105. Pela regra de sinal, você vai fazer o quê? Você vai subtrair e manter o sinal do maior número. O maior número é 105, então é positivo.
96 menos 105 dá 9, pessoal. Então, quanto será x? X será igual a 9/80. Aqui eu não consigo ver nenhuma simplificação que não dê quebrado, né? Você até consegue dividir 9 por 80 aí, mas aí o número sai quebrado, tá? Então, se você colocar 9 sobre 80 ali em cima naquela equação, você terá aí um lado igual ao outro. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá certo. Então, pessoal, seria isso que eu queria falar hoje, tá? Sobre equação do primeiro grau e falei alguns exemplos para vocês. Então aí, quero desejar para vocês um forte abraço e, como sempre, né? A gente sempre fala aí para vocês bons estudos aí também, tá bom? Então até mais, pessoal. Tudo de bom.